Olha só que coisa, a The Economist, né, aquela revista inglesa que é totalmente comunista, né, tá dizendo que o Lula não deveria tentar a reeleição porque ele tá velho. Olha que coisa, eu concordo. O Lula devia já procurar um asilo para ele, de preferência renunciar imediatamente, né? Mas a verdade é a seguinte, o que eles estão fazendo a comparação aqui é com o Biden, e essa comparação deles tem um erro, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, as pessoas esperam que o presidente de fato governe o país, né? Aqui no Brasil não, aqui a gente sabe que o Lula fica lá sentado naquela cadeira lá e não toma decisão nenhuma. É tudo a turba ali da elite aristocrática socialista de Brasília que toma as decisões. O Lula é só um vasinho de planta que fica sentado lá na cadeira do Palácio do Planalto, né? Vamos entender aqui quais são as objeções da The Economist, porque tem uma coisa importante. A gente pode usar isso na eleição, a gente pode usar isso como crítica ao Lula. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Pirocóptero Apache, Dr. Hans Schukrutz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Brasil 247 não gostou não, cara. O pessoal da esquerda aqui no Brasil não gostou não, aqui, ó. Ai, porque a The Economist fez uma campanha etarista contra a reeleição do Lula. Etarista é quem tem preconceito com quem é velho, viu? Então aqui, ó, foi uma campanha etarista contra a reeleição do Lula. Editorial da publicação neoliberal. Neoliberal, caramba, é comunista isso aqui, é extrema esquerda The Economist. Tenta deslegitimar o presidente por sua idade e relativiza a força política que derrotou Bolsonaro e enfrentou Trump, não sei o que lá. Não, porque ele bateu no Trump, não sei o que lá. Eu vou começar por aí. Realmente o Trump... O problema é que o Trump é um merda mesmo, né? É só isso que explica o fato do Lula ter batido no Trump e ter dado certo, né? Mas enfim, o pessoal aqui do Brasil 247, que vocês sabem, é um folhetim comunista, mais comunista ainda que a The Economist, está reclamando disso. Mas vamos no original para ler aqui a ideia original. Está aqui, ó. The Economist. Brasil, presidente Lula não deveria tentar novamente a eleição, né? Da mesma, como Joe Biden mostrou, candidatos acima de 80 anos levam a muitos riscos, né? A maior país da América Latina teve um 2025 muito tumultuado. O Brasil prendeu o ex-presidente por tentar um golpe, o que é mentira, não teve golpe nenhum, um absurdo isso daqui. O Trump falou de forma falsa que ia punir o Brasil e não sei o que lá. E o presidente Lula enfrentou o Trump não sei o que lá e conseguiu fazer ele voltar atrás. Isso aqui realmente é uma coisa que não dá para descer, né? É só porque o Trump é um taco de merda mesmo. Enfim, seria a quarta vez que o Lula é presidente, fazendo dele um dos políticos de maior sucesso na era democrática moderna do Brasil, que começa depois do golpe militar em 85, né? E que Bolsonaro tentou fazer de novo. Para com isso, né? Esse pessoal, cara, insiste nessa narrativa, é impressionante, né? Brasileiros têm motivos para celebrar a vitória da democracia, mas eles merecem escolhas menores, né? Lula tem 80 anos de idade. Por todo o seu talento político, é simplesmente arriscado demais para o Brasil ter alguém tão velho servir mais 4 anos como chefe do governo. Carisma não é um escudo contra declínio cognitivo. Ih, rapaz, olha só, cara, é verdade, né? A verdade é essa. Não. E, inclusive, o tão famoso carisma do Lula está em decadência muito rápida, né? Você tem visto isso por aí. Por quê? Porque, de novo, realmente o pessoal vê o Lula como um cara atrasado, um cara de ideias velhas, de ideias que já estão ultrapassadas, né? Então, se ele teve uma época, falava coisas que chegavam no coração das pessoas, ele não consegue mais fazer isso. Lula é apenas um ano mais jovem que Joe Biden era na eleição de 2024 nos Estados Unidos, que acabou de forma desastrosa. Ele parece estar em muito melhor forma do que o Biden, mas ele teve alguns chabus, né? Em 2024 ele precisou de cirurgia no cérebro para tirar uma hemorragia, a tal da hemorroida cerebral dele, né? Depois de escorregar no banheiro e bater a cabeça. Se ele tiver mais outros 4 anos, ele vai ter 85 anos de idade antes de se aposentar, né? Ele também está alvejado por escândalos de corrupção que aconteceram durante os 2 primeiros mandatos dele. Estou esquecendo de falar aqui que não é bem isso só não. Tem escândalo de corrupção novo agora também, tá? Não é só dos 2 primeiros mandatos, não. Já tem os escândalos de corrupção do INSS agora, com o filho dele sendo investigado pela polícia, né?
Apesar da economia brasileira ter crescido muito nos últimos dias e nos últimos anos e coisa e tal, muito em função das reformas do Bolsonaro, as políticas econômicas do Lula são medíocres. Pois é, o Brasil cresceu por causa do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Eles focam basicamente em dar dinheiro para os pobres, com aumento de impostos e um ambiente cada vez menos amigável para negócios, né? Ai, caramba, aqui, ó, ele fala aqui, esse pessoal não tem ideia do que está acontecendo no Brasil. Eles não têm ideia, cara. Eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo no Brasil. Apesar de que ele tentou simplificar taxas, né, simplificar impostos. Não, a reforma tributária só aumentou o imposto, não simplificou nada. Ele criou 2 impostos novos, não retirou nenhum imposto e não há nenhuma indicação de que esses impostos vão, em algum momento, ser retirados no Brasil. Apesar de todos esses problemas, a campanha promissora em 2022, que ele não tentaria um outro mandato, Lula não tem nenhum outro competidor do centro ou da esquerda. Ou seja, ele não tem ninguém que ele possa passar o bastão. Esse é o problema, por isso que o Lula vai ser candidato de novo, porque não tem nenhum outro nome na esquerda, né? O Biden, bem ou mal, tinha Kamala Harris. O Lula tem quem? O Alckmin. O Alckmin não é amigo do Lula. O Alckmin, nem sei o que o Alckmin é nessa altura do campeonato. Também, da mesma forma que Biden, ele não tem nada, não fez nada para crescer um sucessor. O nome do ministro da Economia, o Haddad, chegou a ser cogitado, mas ele foi visto como muito cerebral, né, e perdeu a eleição para Bolsonaro também, né? Aqui, ó, o Haddad tentou em 2018, mas foi destroçado por Bolsonaro. Porque Bolsonaro teve a campanha populista e não sei o que lá. Foi o disparo em massa de WhatsApp que acabou com o Haddad. Caralho, bicho, esse pessoal... É muito cansativo isso, cara. Esse pessoal insiste no erro, insiste. O presidente faria um favor ao país e à sua herança, né, como Biden não fez, ao anunciar que ele vai manter a promessa e ficar só no terceiro mandato, não vai concorrer de novo, né? Isso permitiria que um novo candidato da esquerda já começasse a fazer campanha a partir de agora. Ao mesmo tempo, a direita está com dificuldade de escolher um sucessor do Bolsonaro. Não está com dificuldade nenhuma. O Flávio Bolsonaro já está escolhido já, né? Ele escolheu o seu filho mais velho, o Flávio, para rodar como presidente, mas o Flávio não é popular, é ineficiente e certamente vai perder uma corrida para o Lula. Repara como é que o pessoal repete ipsis literi lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no caso, The Economist é da Inglaterra, né? Ipsis literi aos pontos de propaganda da esquerda aqui no Brasil. Cara, é impressionante, bicho. Como perder, cara? Já está empatado já nas pesquisas, né? Enfim, aí o pessoal tá falando aqui que o Lula não deveria concorrer porque a vitória é certa da esquerda, então para que concorrer, Lula? Bota outra pessoa, né? Não vai fazer isso, o Lula não tem alternativa. Outra coisa engraçada é isso aqui, ó. O Financial Times, por sua vez, ele fala que o Lula vai ganhar a eleição. É outro que está errado pelo mesmo motivo. Está ouvindo a imprensa brasileira. Atenção, jornalistas estrangeiros. A imprensa brasileira é relações públicas da esquerda. Não existe representação do povo brasileiro na imprensa brasileira. Ignorem o que vier de O Globo, Folha de São Paulo, esses grandes jornalecos aqui do Brasil, porque eles não representam o pensamento da população. Vocês ficam acreditando que O Globo, Folha de São Paulo fala pelo Brasil? Não, não falam. Acordem. É mais ou menos... por isso, né? Porque lá também é a mesma coisa. Né? Lá também eles não representam a população dos países deles. Eles só representam a esquerda, né? É assim no mundo inteiro, né? Enfim, aqui, ó, aí ele faz aqui, a Financial Times faz uma previsão do mundo em 2026. E fala que eles costumam fazer 20 previsões para o ano seguinte, e normalmente erram 2 ou 3 e coisa e tal, né? Mas, porém, ano passado erraram 7. E está aumentando a taxa de erro. Por quê? Porque está aumentando o descolamento da esquerda da realidade, né? Esses jornais, o Financial Times é outro folhetim comunista que tem aí, está descolado da realidade e aí faz previsão cada vez mais errada, né? Aqui, ó, eles dizem aqui, ó, normalmente nós estamos errados em um par das 20 previsões. Ok, algumas vezes 4 ou 5. Ano passado nós erramos em 7. Foi o nosso pior ano desde sempre. Você está piorando. Está piorando por quê? Porque estão descolados da realidade, né? Aí ele faz uma série de previsões aqui, né? As tarifas do Trump vão acabar mais altas ou mais baixas do que agora? Não vão acabar mais altas do que agora. Não vai conseguir botar mais tarifas. O Zelensky vai ser obrigado a entregar o Donbás como parte de um acordo para a Ucrânia? Não vai.
Enfim, eles vão colocar, os republicanos vão perder o Congresso americano, a Câmara, né, House of Representatives. Eles dizem que sim. Isso é uma coisa provável, tá? Assim, eu não sei, ainda está em disputa. Normalmente, lá nos Estados Unidos, o presidente que ganha a eleição perde o Congresso na eleição seguinte. Sempre é assim. O fato de meramente estar em disputa é um ponto a favor do Trump, tá? Mas sim, existe a possibilidade do Trump perder o Congresso ano que vem. Agora, eles falam que o Senado deve continuar republicano. E eu já falei para vocês, o Senado não tem chance, ou seja, seria muito difícil o Senado passar para os democratas. A Câmara existe essa chance, tá? Enfim, aí fala aqui que vai estourar a bolha da inteligência artificial, fala um monte de coisa aqui, né? A parte que interessa pra gente, vem mais aqui embaixo. Cadê aqui? Ó. O Lula vai ganhar um 4º mandato no Brasil? Sim, a menos que tenha algum problema de saúde de última hora, o Lula é o favorito na próxima corrida eleitoral em outubro, mesmo estando com 80 anos de idade. Ele fez uma campanha formidável e não sei o que lá, e ele conseguiu brigar com o Trump. E isso é verdade, a essa altura o Trump realmente pisou na bola, não tem o que dizer, não tem outra forma de descrever o que o Trump fez, né? Agora, olha só o erro deles aqui, ó. Os próprios objetivos da direita do Brasil estão ajudando ele. Alguns conservadores ficaram a favor das sanções brasileiras. Não, ninguém ficou a favor das sanções brasileiras. A gente ficou a favor da Magnitsky do Alexandre de Moraes, isso sim. Por conta do julgamento absolutamente injusto, né, eles estão dizendo que é o julgamento justo, tá? O julgamento injusto de Jair Bolsonaro por tentar um golpe, não sei o que lá, mas a estratégia deu errado, porque Lula conseguiu unir a nação atrás dele. Caralho, onde é que esse pessoal tira essa informação, cara? Para de ler a Folha de São Paulo, seu jornalista de merda. A Folha de São Paulo não representa o Brasil, o Globo não representa o Brasil. Ninguém se reuniu porque ficou do lado do Lula. Vai se fuder, cara. O pessoal da direita não sabe o que fazer com o Bolsonaro agora, porque o Bolsonaro representa um candidato ruim, não sei o que lá, que não tem chance, não sei o que. Vamos ver como é que vai ser essa previsão do Financial Times ano que vem, né? Enfim, o Lula não está bem visto por conta da idade dele, porque o pessoal sabe que ele é um candidato merda. O problema é a corrupção do Lula. Mas jogam na idade porque é uma coisa mais fácil deles criticarem sem precisar dizer a corrupção do Lula. Mas aqui no Brasil a gente sabe, e aqui no Brasil a gente vai derrotar o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.